O nome da vítima é Beatriz Aparecida de Araújo Cruz e ela tinha 31 anos. Ela era uma mulher comum, com uma vida simples no interior de São Paulo. E falando um pouco sobre a sua infância, ela foi criada com imenso carinho pela sua mãe Roseli de Araújo e pelo seu pai. E ela teve uma infância marcada por momentos felizes, cercada pelo amor da sua família e também pela simplicidade de uma vida no interior. Amigos e familiares a descreviam como uma pessoa doce, resiliente, uma mãe muito dedicada. E a Beatriz era vista também como uma mulher muito forte, alguém que mesmo diante das adversidades mantinha a esperança de um futuro melhor. Mas na verdade a Beatriz vivia em um verdadeiro pesadelo. Na verdade, tudo começou a ruir na vida dela quando ela conheceu o Tiago Fernando Monteiro. Na época ela tinha apenas 17 anos de idade, uma menina muito nova, enquanto ele estava por volta dos 26 ou 27 anos. Eles iniciaram um relacionamento que durou ao todo 14 anos. Esse relacionamento tinha uma fachada de normalidade, mas, na verdade, era marcado por abusos constantes, muita agressão. Uma realidade difícil de enfrentar aqui neste caso. Inicialmente eles foram morar em Mogi das Cruzes e a Beatriz logo de cara era proibida pelo Tiago de trabalhar. Mas não só isso, ela também era proibida de ter amigos e também de manter contato com a sua família. E mais uma vez nós vemos aqui um padrão de relacionamento abusivo, quando o abusador cria esse isolamento, em que a vítima fica cada vez mais vulnerável, longe de qualquer rede de apoio, longe da família, dos amigos e dependendo apenas dele. Nós vemos isso acontecendo em diversos casos e esse é mais um onde o padrão se repete. Inicialmente o Tiago era visto pela família da Beatriz como uma pessoa muito fina, muito educada, que falava baixo, ou seja, ele mantinha uma imagem de homem sério, de marido exemplar para quem via de fora. Mas dentro de casa ele era um monstro. Ele exercia um controle obsessivo. Ele ameaçava a Beatriz constantemente, dizendo que se ela o deixasse, faria mal a ela, a mãe dela, a irmã ou então as sobrinhas, forçando a Beatriz a conviver com esse peso dessas ameaças e com medo de se libertar desse relacionamento. Ele também ameaçava tirar a própria vida caso ela o abandonasse. Claro que o Tiago deve ter iniciado aquele relacionamento sendo um homem encantador para Beatriz. Ninguém se revela um monstro logo de cara, porque se fosse o caso, a Beatriz não teria nem aceitado se relacionar com este homem. A pessoa abusiva, o namorado, o marido, ela vai se revelando ao longo do tempo, conforme ela for se sentindo confiante o suficiente para isso. Quando ela sentir que a sua vítima está presa naquela teia de abuso o suficiente para que ela se demonstre verdadeiramente. E isso acontece também em muitos relacionamentos abusivos e não deve ter sido diferente aqui no caso da Beatriz. Provavelmente ela imaginou que o Tiago era o amor da sua vida. Mas, após se casar e ir morar junto, ela percebeu que o seu maior algoz vivia e dormia ao seu lado. Bom, o tempo passou e após 5 anos de relacionamento, a Beatriz engravidou. Durante a gestação, quando ela estava de 8 meses, o Tiago deu uma surra nela durante uma discussão. E essa foi a primeira vez em que ela tentou fugir dele. Mas ele sempre a localizava e através de ameaças e também de promessas, ele fazia com que ela voltasse para casa. Após o nascimento do filho dela, ele foi diagnosticado com autismo e a Beatriz, claro, redobrou os seus esforços para proteger aquela criança. Mas isso também, em contrapartida, acabou intensificando a sua dependência do seu marido, porque a partir deste momento, o Tiago passou a usar o menino como moeda de troca na relação. Ele ameaçava toda a família para mantê-la submissa, inclusive o filho deles. Enquanto isso, a Beatriz vivia completamente silenciada, sem qualquer autonomia e com um impacto emocional enorme, uma pressão psicológica, não só uma pressão, uma prisão psicológica. Tudo isso era a realidade da Beatriz. Cada dia mais ela se sentia como um objeto, não como uma pessoa, o que com certeza gerava um sofrimento enorme a ela. E também indiretamente ao seu filho, que passou a acompanhar toda essa situação de abusos por anos. E a mãe dela só descobriria a extensão dos abusos anos depois. Então sim, a Beatriz vivia tudo isso que eu estou falando para vocês completamente calada, exatamente para que a sua família não se intrometesse e corresse o risco de ser também uma vítima do Tiago. Por causa das ameaças dele, ela tinha muito medo de envolver
sua família nisso tudo. Então eles nem imaginavam que ela vivia. Bom, após alguns anos, o Tiago acabou construindo uma casa em Serra Negra, em uma área rural muito isolada, cercada por montanhas e também com uma vista que poderia ser considerada muito romântica para quem via de fora. Essa casa fica no topo de uma montanha em um local em que são construídas muitas pousadas, então é realmente um local de natureza muito pura, um local muito bonito, parece realmente um local para você passar no final de semana, se afastar da cidade. E foi lá que o Tiago arquitetou e construiu toda essa casa para levar a sua esposa lá para dentro. Porém, o que poucos sabiam, vendo de fora, é que essa casa havia sido construída já com a intenção de ser um verdadeiro cativeiro de vidro para a Beatriz. A casa foi toda projetada para permitir a vigilância constante dela. As paredes, as portas e as janelas eram todas de vidro transparentes. Inclusive, o banheiro da Beatriz, no quarto do casal, não tinha parede, ou seja, o vaso sanitário ficava em frente à cama do casal. E também tinha uma banheira com chuveiro ao lado daquela privada, tirando qualquer privacidade para a Beatriz, mesmo nos momentos mais íntimos de utilizar o banheiro. Então sim, o banheiro dela não tinha parede e nem porta, era um banheiro completamente exposto. E também o quarto onde ficava esse banheiro, essa cama e essa banheira, tinha uma parede de vidro, uma porta enorme de vidro. Claro que durante o dia eles mantinham uma cortina nessa porta para que pessoas de fora não vissem ela fazendo as necessidades dela ali dentro. Mas o Tiago arquitetou esse banheiro dessa forma exatamente para que ela não usasse o celular enquanto estivesse no banheiro, para impedir que ela se comunicasse com qualquer pessoa longe da vista dele. Então ele queria ter acesso até o momento mais íntimo de uma pessoa, quando ela está ali sentada na privada. E a mãe da Beatriz, que mora próximo à casa de vidro, falou que percebia que realmente as cortinas da casa ficavam o tempo todo fechadas. Ela achava aquilo estranho, mas também não via nada demais, ela não sabia o que de fato acontecia ali dentro. E o fato é que o Tiago monitorava cada movimento da Beatriz, e para isso ele também instalou câmeras de segurança por toda a casa. E ele também instalou um aplicativo espião no celular dela, que rastreava a geolocalização, tudo que ela pesquisava, aplicativos usados, conversas. Então qualquer coisa que ela fizesse naquele celular, ele teria acesso, garantindo que ela não tivesse nenhum segredo. Então se ela tentasse, por exemplo, traçar um plano de fuga, ele saberia imediatamente que ela estaria procurando endereços, casas, enfim, uma situação extremamente bizarra neste caso. E a Beatriz, ela vivia trancafiada nesse imóvel, ela não tinha permissão para sair sozinha. Se ela fosse ao mercado e não avisasse o seu marido, ele batia nela. Teve uma vez que uma vizinha presenciou ela apanhando no meio da rua. Ela ajudou a Beatriz na ocasião, mas infelizmente a Beatriz acabou retornando para o Tiago. E não porque ela queria, muito provavelmente pelo medo das ameaças que ele fazia contra ela. E a polícia, quando descobriu tudo isso, até comparou o local onde ela morava com aquela casa de vidro que o Big Brother faz e coloca no meio de shoppings da cidade. Ela não tinha qualquer escapatória. Ela era observada o tempo inteiro. E é falado que vizinhos e conhecidos acreditavam que, na verdade, a Beatriz tinha sorte, porque ela vivia em uma casa super moderna, no alto de uma montanha, um local ideal para pousadas, para turismo. Mas ninguém imaginava o horror por trás daquela arquitetura. E foram 15 anos de silenciamento, também de agressões e 5 anos, pelo menos, de cativeiro naquela casa de vidro. E o ponto de virada aqui desse caso veio graças ao filho da Beatriz e do Tiago. Quando o menino estava com 8 anos, ele começou a entender tudo que sua mãe sofria. Ele presenciava as agressões dentro de casa, todo o controle, ele sabia que sua mãe era proibida de sair da casa, então ele começou a perceber que tinha algo de errado naquilo. E aí, em uma noite de fevereiro de 2025, este ano, o Tiago começou a cometer uma violência contra a Beatriz, ele começou a bater nela. O menino ficou horrorizado com mais uma cena de violência acontecendo contra a sua mãe e ele saiu correndo por aquela zona rural até a casa da avó à noite e avisou que o pai estava batendo em sua mãe.
A Roseli, conforme eu falei, morava próxima ao local e ela foi imediatamente até a casa de vidro e acessou a casa. E aí ela encontrou a Beatriz deitada em posição fetal na cama, tentando cobrir o rosto com as mãos por medo de apanhar mais, enquanto o Tiago segurava os cabelos dela em um nó. Ela tinha os cabelos bem longos, então ele enrolou o cabelo em um nó na mão e estava segurando a boca dela para que ela parasse de gritar. A Roseli, quando entrou no quarto, ficou horrorizada com aquela cena e ela ordenou que o Tiago soltasse a sua filha. E foi então que finalmente a Beatriz recebeu socorro e a Roseli descobriu tudo que sua filha estava passando. A mãe então imediatamente levou a filha e o neto para morar com ela, encerrando finalmente tantos anos de abusos diários. E conforme eu falei, foi só neste momento que a Roseli descobriu como era a casa da sua filha e também a extensão do problema. Ela descobriu que o Tiago não era apenas agressivo, ele também usava os documentos da Beatriz para abrir cartões de crédito, acumulando várias dívidas em seu nome. Ele acumulou dívidas superiores a 100 mil reais, sem que ela tivesse sequer conhecimento dessas transações. E a Beatriz, ela era completamente alienada do mundo. Ela vivia uma realidade completamente paralela e também sem privacidade, trancafiada em casa, sem liberdade de ir e vir, uma situação que a colocava completamente à parte do mundo lá fora. E a maior testemunha disso tudo era o próprio filho da Beatriz. Ele contou tudo o que a mãe vivia para a avó dele, para Roseli. E ela não fazia ideia que o problema era tão grande. Ele falou que a mãe dele apanhava muito e ela era impedida de sair de casa e vivia sendo vigiada até no banheiro. Porém, vocês já devem imaginar que mesmo após sair da casa, pedir o divórcio, tudo aconteceu em fevereiro de 2025, as ameaças do Tiago continuaram e agora estavam direcionadas à sogra dele. Mas ainda assim, a Roseli e sua família acreditaram que agora, finalmente, a Beatriz estaria livre daquela situação e que era uma questão de tempo até tudo se normalizar. Bom, após deixar o Tiago, a Beatriz começou a reconstruir sua vida com o apoio da sua família. Eles foram morar todos juntos na casa da Roseli e a Beatriz conseguiu um emprego em um hotel conhecido em Serra Negra. Ela era camareira e ela também sonhava em estudar pedagogia. Ela queria proporcionar tratamentos especializados para o filho que tem autismo, porque ele inclusive tem certas dificuldades em se adaptar a novos ambientes. Então ela queria estudar essas particularidades exatamente para tentar beneficiar ainda mais a criação do seu filho. E para se proteger do seu ex-marido problemático, a Beatriz obteve uma medida protetiva contra o Tiago cerca de 20 dias antes dos fatos.